O ano era 2014, mais precisamente dia 26 de junho de 2014. Nesse exato dia, a The Naked Truth, junto com a USA Today, lança uma pesquisa sobre mismatch. Eu só tive acesso a essa informação ano passado. Até então eu nem conhecia esse conceito de mismatch. E ali nessa pesquisa, eles fizeram uma pesquisa com agências e com várias outras empresas e eles chegaram na seguinte conclusão: 88% dos clientes dizem saber se expressar para a agência corretamente, porém somente 36% das agências concordam com isso. Eles também fizeram uma pesquisa com os clientes e 90% das agências dizem que entendem seus clientes, mas somente 65% dos clientes concordam com isso. E aí vem a teoria e todo o estudo sobre mismatch. Mismatch, na sua tradução, basicamente é desalinhamento. Os objetivos não estão alinhados, está faltando clareza no objetivo. Isso acontece com você todos os meses, todos os dias na sua agência. Está tendo uma divergência do que você entende do cliente e do que o cliente entende de você e do que você pode oferecer. Aonde está esse problema? Esse problema ele pode estar em diversos lugares, mas o primeiro deles se chama ICP, Ideal Client Profile, que é o perfil do cliente ideal. Em português, PCI. O perfil do cliente ideal é algo que deve ser traçado pela sua agência para você conseguir atender clientes que vão, de fato, ter resultado na sua empresa. Você sabe dos clientes que saiu da sua empresa, dos clientes que você atende hoje, gestor, por exemplo, ou dono de agência. Os clientes que você atende hoje podem e conseguem ter retorno se você calcular a margem de lucro dele? Ele pode conseguir crescer, ele pode conseguir escalar, entendendo o quanto ele pode produzir? Isso tudo ele precisa ser analisado antes do cliente entrar. E muitas das vezes o fato de você oferecer uma escala, oferecer mais vendas e quando ele entra ele nem pode, ele nem tem como concluir isso já é mismatch, já é falta de alinhamento. Então, a todo tempo está acontecendo várias faltas de alinhamentos em todo o processo da sua empresa. Porém, um dos processos que eu vejo mais gestores de tráfego errando, donos de agência errando, é a hora que o cliente coloca a verba na mesa. Eu tenho disposto a investir R$500, eu tenho disposto a investir 700, 1.000, 2.000, 3.000 reais. Ali é onde pode estar morando a maior parte do problema da sua agência. Você pode não estar conseguindo observar, você pode ter um perfil de cliente bem top, bem definido. Eu vou ter um vídeo explicando só como você definir o perfil ideal de cliente, tá? Você pode depois ver nesse canal do YouTube, mas não adianta nada se você errar na hora de alinhar a expectativa do cliente quanto ao resultado. Por quê? Todos os clientes que entram na empresa, eles buscam resultado. Porém, o que é resultado? Se você conseguir descrever aqui para mim abaixo o que é resultado de forma clara, eu vou dizer, você está falando que é resultado para uma pessoa específica ou até mesmo para você. Por quê? Eu já tive clientes que resultado para ele era ele ter o maior canal no YouTube da região de Criciúma. Eu já tive clientes que resultado para ele era vender 10, 15 por dia. Eu já tive clientes que resultado para ele era crescer seguidores. Então você primeiro precisa entender o que é resultado para o seu cliente. Na maioria das vezes vai ser vendas, né? A maioria das vezes vai ser vendas. E a falta de alinhamento de expectativa faz com que você não consiga alinhar quantas vendas essa pessoa vai ter por mês. E por isso eu trouxe aqui para vocês o passo a passo para você calcular o quanto você pode pagar e fazer projeção do quanto aquele cliente vai ter de retorno naquele mês para você alinhar a expectativa assim que ele entra e coloca a verba na mesa. Só que o que você vai ver é que vai ter uma mudança na sua empresa. Você vai poder sugerir verba. Quantas vezes na reunião de entrada o seu cliente falou assim: mas quanto de verba você sugere que eu invista? O quanto você quer que eu invista? E você sempre fala a mesma média. R$800 para cima, R$500, R$1.000 para cima. E você nunca é preciso, você nunca é concreto nas suas informações, nunca é incisivo nas suas informações. Então você deixa pouquíssima autoridade para o cliente quando você fala algo assim. Você precisa ser cada vez mais específicos. Então eu vou ensinar você a fazer cálculos matemáticos
para você conseguir conduzir o cliente em toda essa parte estratégica de resultado. O que a gente vai calcular hoje são metas de CPA. O que é CPA? CPA é custo por aquisição. Você também pode chamar de custo por uma venda. Você sabe o quanto o seu cliente pode pagar por uma venda? Eu vou te mostrar. Vamos calcular aqui juntos o quanto um cliente pode pagar por uma venda na gestão de tráfego, por exemplo. A primeira coisa que você tem que coletar com o seu cliente é a margem de lucro líquido. E lucro líquido é diferente de faturamento. Faturamento é o lucro bruto, é onde tem todos os custos, todos os ganhos da empresa, todo o faturamento. O lucro líquido é o que sobra à empresa depois de pagar todos os custos. Então você vai pegar com o seu cliente a margem de lucro líquido dele, tá? Vamos supor aqui num exemplo que a gente está pegando um cliente que ele vende um produto ou uma consulta a R$250 e ele tem um lucro líquido de R$100. Pagando todos os custos, ele tem um lucro líquido ali de R$100. Isaac, meu cliente ele tem muitos produtos, muita coisa. Você pode também fazer uma margem de lucro líquido por categoria. E depois, com o tempo do projeto rolando, você vai fazer custo por aquisição de cada produto também, ou de cada serviço. Mas você pode fazer, por exemplo, no ramo da moda, margem de lucro líquido de camisetas. Não precisa ser uma camiseta estampada, uma camisa, uma gola. Não, pode ser de forma geral. Mas é importante você ter qual a margem de lucro líquido daquele produto que você está vendendo para o seu cliente. Vamos nesse cálculo, né? R$250 é o produto final, o valor que ele vai faturar com uma venda, e R$100 é o lucro líquido que ele tem. Vamos nesse cálculo. Como primeiro definir as metas de custo por aquisição? As metas elas vão se dividir em 3 etapas. Custo por aquisição bom, custo por aquisição médio e custo por aquisição ruim. Os cálculos são simples. O custo por aquisição médio é o lucro líquido dividido por 2. No lucro líquido de R$100 é R$50. O CPA bom é o médio dividido por 2. Como o nosso médio foi R$50, o nosso custo por aquisição bom é R$25. O ruim, o CPA ruim, custo por aquisição ruim, é o bom mais o médio. O nosso deu R$50 médio, mais R$25 o bom, deu R$75 eu posso pagar por venda. Vai estar no custo por aquisição ruim, mas ainda é positivo, porque mesmo assim o seu cliente tem R$25 de lucro líquido. É extremamente importante que nesse cálculo de lucro líquido você também coloque os custos da agência, para ele também calcular e você ter uma previsibilidade muito maior, uma previsão muito maior do custo que o seu cliente realmente pode pagar. Então nesse lucro líquido você não só vai adicionar o valor que investe em tráfego, mas também o valor que ele paga para a sua agência, para você realmente ter clareza da margem de lucro líquido. Por quê? Só nesse cálculo básico você vai ver que muitos clientes não têm como lucrar. Então você vai fazer uma ação com seus clientes ele vai ter que aumentar a margem dele, vai ter que fazer um combo com outros produtos. Então você começa a atuar em mais áreas que é a oferta dele, não só no tráfego pago. E isso faz com que o cliente ele tenha uma percepção de valor para você muito maior. E o cliente ele paga muito mais para profissionais que olham para essas partes. E se você olha, você está à frente do mercado. Então, essa é a primeira parte. Isaac, consegui ali então calcular o custo por aquisição ruim, médio e bom. Agora, o que eu faço? Vamos supor que o seu cliente falou que ele quer investir R$1.000 por mês. Você sempre vai alinhar a expectativa pelo CPA ruim, para sempre ser a expectativa mais baixa. Então, o que você tem que fazer? Você vai pegar R$1.000, dividir por R$75 por venda, o que vai dar uma média de 13 e 14 vendas no mês. Então, aquele meu cliente sabe que investindo R$1.000 por mês, com o CPA ruim, que é R$75, eu vou alinhar a expectativa dele no R$75, ele vai ter de 13 a 14 vendas no mês. E aí a gente conversa, tá? Quantos leads ele precisa para vender para 13 pessoas, por exemplo, para faturar, né? Para conseguir ter o retorno de investimento. Para ele vender para 13 pessoas, esse cara vai precisar uma taxa de 10% de conversão, por exemplo, no WhatsApp, 10% de conversão pode até ser baixo, mas para público frio é considerado ok essa taxa, ele vai precisar de 130 leads. Então ele precisa de 130 leads para uma taxa de 10% de conversão e essa taxa de 10% de conversão gerar essas 13 vendas com R$1.000. E aí, como que eu pago? Qual é o meu custo ideal por lead? Se eu pegar o R$1.000, dividir por 130 leads, eu vou chegar no valor de R$7,69.
Então eu sei que o meu lead ele precisa respeitar o valor de R$ 7,69. Meu custo por mensagem meta é de R$ 7,69 e a meta do meu cliente é 10% taxa de conversão. Se o meu lead for menor e se o meu cliente tiver uma taxa de conversão maior, vocês estarão mais próximos ao CPA bom, mas a expectativa que você vai alinhar com o cliente é do CPA ruim. E muitas das vezes nesse alinhamento eu tenho muitos clientes que decidem por dobrar a verba. Ah não, eu gostaria então de mais contatos, então eu quero mais vendas, então vamos colocar R$2.000, R$3.000 por mês ao invés de R$1.000? Então sempre que eu alinho a expectativa do cliente, eu coloco o quanta venda ele pode fazer a cada R$1.000 investidos, baseado no custo por aquisição ruim que ele tem. Então entende que isso fica muito mais claro e objetivo para o seu cliente entender? Então, quem alinha a expectativa é a agência, não o cliente. Normalmente o cliente vem com uma expectativa e ele fala para você com a expectativa, eu pretendo investir e voltar a 50 vendas no mês. Não, quem vai falar sou eu. Você vai investir R$1.000 e a pretensão é que você tenha de 13 a 14 vendas por mês. Você não vai querer saber qual é a pretensão que ele tem. Você vai falar qual é a projeção correta, baseado num cálculo de custo por aquisição do cliente, custo por aquisição, sempre calculando, alinhando a expectativa do ruim. A sua chance de você cair nesse limbo do mismatch é muito menor e você já vai estar à frente de muitas outras agências se você deixar esse cálculo claro. E esse cálculo ele serve para tudo. Em regrinha de 3 você consegue descobrir taxas de conversão ideal, qual o melhor custo por lead do seu cliente, enfim, toda essa estratégia de calcular as metas de CPA, depois você pode ir deixando mais preciso, porque ao longo de 30 dias você vai rodar os seus anúncios, vai rodar aquela estratégia para aquele cliente e aí com isso vai ter novos números, novas ideias, vai ter o custo por aquisição real. Isso aqui são custo por aquisição metas. Não necessariamente você vai pagar R$ 75 por uma venda, mas pode ser que sim. Entenda, se você pagar R$ 75 por uma venda, ainda ele tem lucro líquido. E você precisa entender isso e o seu cliente também. E ali vocês definem o que é resultado. Ali vocês criam um plano de escala, um plano de enquanto essa máquina de vendas, por exemplo, vai rodando para o cliente, vamos gerar mais branding, vamos fazer um canal no YouTube, vamos trabalhar anúncio de alcance no Instagram para compartilhar mais conteúdo, vamos fazer pelo Meta Business Suite, vamos fazer visita a perfil no Instagram. Então, a partir disso que você vai conseguir alinhar a expectativa de resultado com os seus clientes e ir com muito mais clareza definindo metas. Então deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha ele para o máximo de pessoas possíveis, se inscreve aqui no canal que vai ter muito conteúdo vindo por aí. Eu espero você nos próximos vídeos.